Olá, tudo certo, pessoal? Boa tarde. Hoje, nesse sábado maravilhoso, eu quero passar aqui, estou aqui para trazer um vídeo para vocês um pouquinho diferente, sobre algo que eu nunca falei com tantos detalhes quanto eu quero comentar aqui hoje, algo que eu nunca trouxe da maneira que eu quero trazer aqui hoje, que é contar a minha história, a minha jornada aqui no Day Trade, a minha trajetória nesse mercado de Day Trade. Bom, para começar, eu conheci esse mercado, para quem não sabe algumas coisas sobre mim, sobre a minha formação. Eu sou engenheiro de produção, de formação, trabalhei muitos anos na indústria metalmecânica, desde os 14 anos de idade, e eu me formei em 2019, um pouco antes ali da pandemia. E antes de me formar ali, talvez meses antes, eu me formei em agosto de 2019. Provavelmente ali por março, abril, maio, eu tinha um amigo nas redes sociais que ele operava a tal das opções binárias. Então eu vi ele operando ali, tinha aqueles gráficos ali e aquilo me chamou a atenção. E na minha cabeça eu pensava, opa, isso aqui é bolsa de valores, o que ele faz é investimento. Eu quero fazer isso aí também. Gostei. E aí comecei a pesquisar, comecei a estudar. Isso foi em 2019. E nesse meio tempo eu estava lendo um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E esse livro, eu sempre, desde quando eu era mais novo, eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de trabalhar por conta, de fazer coisas sem precisar trabalhar para alguém, sem depender de outra pessoa. A minha mãe tinha um salão de beleza, eu fazia pulseiras, fazia esses imãs de geladeira para que a minha mãe vendesse para as clientes dela. Então, uma hora eu quero trazer com mais detalhes essa parte da minha vida, essa parte da minha história, lá quando eu era mais novo, pré-adolescente. E quando eu li esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, cara, me deu parece que abriu a minha cabeça assim, eu pensei, cara, eu não quero mais trabalhar para ninguém. E eu tava me formando engenheiro, tava descobrindo essa questão ali da Bolsa de Valores, e acabei, quando eu me formei, eu queria ganhar mais, eu queria ganhar já um salário como engenheiro e tal, eu queria uma promoção, na verdade, na empresa que eu trabalhava, tinha um salário interessante, e acabei sendo desligado naquela época ali, no finalzinho de 2019, já tinha me formado. E em novembro de 19 eu comecei a estudar mais a fundo sobre mercado financeiro e tal, e nesse meio tempo apareceu propaganda aí dos gurus mais famosinhos que tinham na época. A gente já estava virando o ano de 2019, estava vindo a pandemia. Eu conheci ali o Ports, conheci o Stormer, conheci o Thomas, que é daqui, meu conterrâneo aqui da região do Rio Grande do Sul. Conheci outros gurus famosinhos, porque na época o Day Trade estava explodindo. E aí aquilo me chamou a atenção, porque o pessoal falava ali, mini índice e mini dólar. E lá nas opções binárias eu não tinha visto nada disso, Para mim eram alguns ativos ali que eu achava que era Forex na época, para vocês terem uma ideia. E aí, em novembro, finalzinho de novembro ali, eu fiz acho que o último dia de novembro foi meu primeiro clique na B3 fazendo Day Trade, obviamente. Eu perdi ali pouco dinheiro, novembro e dezembro de 2019. Foram as minhas primeiras operações no Day Trade aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira. E obviamente acabei perdendo ali, operei pelo celular, nem sabia que existia plataforma para baixar no computador, totalmente aleatório. Eu tinha uma grana da minha rescisão, tinha trocado meu carro na época, tinha pego um carro bem bacana naquele ano de 2019, pré-formatura, depois acabei sendo desligado. Então, eu consegui me manter por um tempo. Tava pegando na época ali seguro-desemprego e tal, mas eu tinha colocado na cabeça que eu não queria trabalhar mais para ninguém. Tinha gostado dessa tal de Bolsa de Valores, ou seja, lá atrás, em 2019, eu fui mordido pelo mosquitinho do Day Trade. E 2020, eu já estava ali entendendo um pouquinho melhor. Só que nessa época, a pandemia começou a estourar, Não tinha mais... Eu cheguei até a procurar algumas vagas de emprego e tal, não conseguia nada. E aí eu comecei a descobrir que existiam pessoas ali, analistas de corretoras que faziam essas lives pelo YouTube, ensinando a operar e tal, pregão ao vivo e não sei o que. Eu comecei a acompanhar algumas pessoas nesse meio aí. Só que eu não conseguia ganhar dinheiro, cara. Perdia, operava de uma maneira totalmente aleatória, louca. Não sabia por que entrava, não sabia por que saía das operações. Nem entendia nada, cara, pra falar a verdade. Eu, na minha cabeça, assistindo ali alguns videozinhos pelo YouTube, acompanhando alguns desses analistas que nem explicavam nada de mercado, o cara só falava, tu compra aqui e vende ali, aí tu entrava, tomava stop, nunca nenhum deles mostrou um relatório nem que fosse de um mês sequer.
E cara, nessa época ali de 2020, a pandemia, né, como eu disse antes, ela estourou. O mercado tava com uma volatilidade insana, entrava em circuit breaker, o mercado entrava em leilão, cara, era uma coisa absurda, porque o mercado andava 3.000 pontos para um lado, 4.000 para outro, cada pullback era uma reversão, então era uma coisa insana, onde eu perdi muito dinheiro na época, tá? Perdi muito dinheiro, iniciante ali com 4, 5, 6 meses de mercado, querendo operar naquela volatilidade maluca que tava ali na pandemia. E nesse meio tempo, não tinha fechado nenhum mês sequer positivo, tá? Com 6 meses de mercado. E 2020, passou o ano todo, eu sem conseguir extrair dinheiro, só perdendo. No final de 2020, eu tive, do meio para o final, não me lembro agora exatamente quando foi, eu tive a brilhante ideia de alocar o dinheiro que eu tinha numa conta conjunta com a minha excelentíssima. Quem já viu esse vídeo sabe, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu coloquei uma grana que nós tínhamos colocado ali em ações, papéis que tinham valorizado bastante até, 30, 40, 50, 60%. Eu tive a brilhante ideia de poder operar um pouco mais alavancado, né, com mais contratos, porque eu pensava assim, pô, eu não estou ganhando dinheiro porque eu tenho pouco dinheiro, estou operando com pouco dinheiro, com um contrato, 2 contratos. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso colocar mais dinheiro para que eu possa operar mais pesado e assim eu vou ganhar mais. Olha a ideia do cara iniciante com menos de 1 ano de mercado, tá? Totalmente fora da realidade. E eu aloquei ali na corretora Clear essas ações que eu tinha em garantia. E adivinhe, cara, acabei perdendo. Entrei num ciclo vicioso de perder dinheiro. E nessa época eu tava, talvez até viciado em operar. Eu tava operando de uma maneira totalmente equivocada, totalmente errada, não sabia o que estava fazendo. E em questão de poucos dias, poucas semanas ali, eu acabei perdendo aquele dinheiro. Então, o que aconteceu? Para quem não sabe, a corretora, você coloca em garantia essa margem, no caso ali, das ações, ela automaticamente coloca suas ações à venda, porque você autorizou isso, caso você não tivesse margem para cobrir. E essas ações são vendidas para cobrir aquele prejuízo que você teve, né? Que eu tive lá. E esse período, o período posterior a essa bobagem que eu fiz ali de alocar essas ações em garantia, para mim no day trade eu acho que foi o período mais difícil, o período mais complicado, o final ali do ano de 2020, porque eu já tinha perdido bastante dinheiro, já tinha o meu seguro-desemprego, já tinha chegado ao fim, já tinha acabado. E foi quando eu pensei assim, cara, não vai dar certo para mim isso aqui. Eu tava praticamente 1 ano e o meu pai, o que ele achava correto em bolsa de valores, meu pai nem sabia o que era bolsa de valores, mas o que ele achava correto em investimentos era poupança. Meu pai é um cara extremamente conservador, achava que era uma loucura esse negócio de day trade. Me mandava ali vagas de emprego, uma pessoa que trabalhou quase 30 anos na mesma empresa, então vocês pensem como foi esse processo assim, tá? Então hoje meu pai pensa totalmente diferente, um super investidor aí em renda variável também, em ações, dividendos, mudou radicalmente a opinião dele nesses últimos anos. Eu tinha que fazer algo para ganhar dinheiro, que eu pudesse trabalhar, né, aqui na Bolsa de Valores e que me sustentasse nesse meio tempo. Então eu comecei a fazer algo que no início eu achei que eu ia gostar até, e talvez até gostei no começo, que como eu tinha um carro bacana, eu comecei a trabalhar fazendo Uber Black aqui na capital, em Porto Alegre. O que acontecia? Eu trabalhava ali para me manter e vinha operar. E eu pensava assim, pô, agora sim, eu tenho algo que me mantém, eu não preciso obrigatoriamente tirar dinheiro aqui do mercado, então automaticamente eu vou evoluir. E eu até evoluí, só que eu ainda não conseguia extrair dinheiro. No ano de 2021, eu comecei a parar de perder, pelo menos. Foi assim, a partir do meio de 2021. Só que eu ainda não entendia o que me impedia de ganhar dinheiro. E aí eu descobri um cara, né, chamado Fabrício Stagliano. E o Fabrício Stagliano fazia lives ali no YouTube e tal. As primeiras coisas que eu escutei dele que me chamavam a atenção, assim, era ele falando assim, ó, cara, né, falava sobre disciplina, falava sobre você operar de uma maneira específica todos os dias, por mais subjetiva que ela fosse, mas que ela tivesse
ali um padrão, um parâmetro de entrada, de saída, de condução dos seus trades. E aquilo começou a fazer sentido para mim. E eu pensava assim, pô, agora sim eu vou conseguir ganhar dinheiro do mercado. Só que eu não queria pagar curso de ninguém, porque eu pensava assim, não, já tem conteúdo gratuito, já tem um monte de vídeo aí pelo YouTube, já tem um monte de vídeos que eu assisti de inúmeras pessoas, e assim eu vou conseguir ganhar dinheiro. E aí eu consegui fechar, acho que até um pouco antes de conhecer o Fabrício, eu consegui fechar o meu primeiro mês positivo, em R$32. Eu já contei isso aqui, foi praticamente 1 ano e meio fechando todos os meses, foi 1 ano e meio, fechando todos os meses, perdendo dinheiro. E eu fechei um mês positivo em R$32. E aquilo para mim foi um marco. Por mais que alguém aí diga assim, pô, o cara ficou quase 2 anos perdendo e não entendeu que tinha que mudar algo. Pois é, eu não consegui sozinho. Eu precisava que alguém me desse o caminho, que alguém me dissesse por onde eu iria seguir. E aí, como eu disse, eu conheci o Fabrício Tagliano, entrei no treinamento e comecei a definir um padrão, um padrão operacional, um modelo operacional. E foi esse padrão ali que no final do ano de 2021 para 2022 que eu comecei a ter a minha que o pessoal fala assim, tão simples, tão simplista, a virada de chave. Mas não é uma virada de chave, é uma construção, é um amadurecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo aqui no mercado. E se nesse período ali de 21 para 22, você me perguntar, né, depois que eu conheci o Fabrício, qual foi a principal mudança que eu tive, que começou ali a mudar os meus resultados, que eu comecei a virar aquela curva de desenvolvimento, a sair de ser um trader perdedor para começar a empatar e depois começar a ganhar dinheiro do mercado. A minha principal mudança foi, eu parei de cometer overtrading, eu fazia 30, 40, 50 operações, às vezes na primeira hora de mercado. Era uma coisa totalmente louca, assim, um alucinado, um trader, praticamente um psicopata do day trade. E foi a principal mudança, e além dessa mudança aí de parar de clicar igual um maluco e aprender a aguardar as melhores oportunidades do mercado, foi essa questão disciplinar, de entender que se eu não mudasse isso, eu jamais ia ganhar dinheiro. Ontem uma pessoa colocou aqui uma pergunta no meu canal falando o seguinte, Anderson, como ser disciplinado, como conseguir se manter disciplinado? Cara, não é essa a questão. Se você não entender isso, querido, que você não está aqui no mercado para operar, o que eu estou falando, você não está para operar, você não está para ficar clicando ali, colocando esse dedinho nervoso no mouse, você está aqui para ganhar dinheiro. E a única maneira de você ganhar dinheiro é sendo disciplinado. E você quer ganhar dinheiro aqui no mercado para quê? Se você está aqui para faturar, se você está aqui para ganhar dinheiro, é porque você quer mudar de vida, porque você quer trazer condições de uma vida melhor para você, para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, talvez para os seus pais. Se você não tiver um propósito na sua vida, se você está aqui simplesmente operando por operar, se você está aqui simplesmente porque você quer operar, porque você quer se sentir, você quer sentir adrenalina aqui no mercado, cara, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Sendo disciplinado é o principal requisito, é a única coisa que você precisa, é o princípio de tudo para que você consiga extrair dinheiro aqui no mercado de day trade. Cara, não tem fórmula mágica, não tem setup mágico. Quando eu comecei lá atrás, eu também, igual você que está aí me assistindo, eu sei o que você passa. Eu pesquisava isso também. Eu também ia lá no Google e colocava super setup com 90% de acerto para mini índice. Eu sei que você faz isso, eu também fazia isso. E eu comecei a descobrir, cara, em 2022, com o Fabrício, que eu ia perder também. Que eu ia fechar dias negativos, que eu ia fechar semanas negativas no mercado. E quando eu comecei a entender, isso foi mágico para mim, cara. E você que está assistindo deve estar pensando, o Anderson trazendo uma historinha triste, querendo deixar as pessoas emocionadas. Não é isso, cara. Eu fico realmente emotivo quando eu falo sobre isso, porque as propagandas, o que a gente vê por aí que é vendido sobre day trade, é algo irreal. É algo que não existe, é algo que deixa as pessoas ludibriadas, vendem umas porcarias de cursos gravados que não ensinam nada, que analisam gráfico parado. Canais aí no YouTube que são narradores de gráfico
que não entendem nada de mercado, que dizem, que ensinam a você a fazer preço médio igual um maluco, aí, um preço médio infinito, onde se o mercado for ao seu favor, você vai ganhar R$200 e no dia que você tomar um loss, você vai tomar 4, 5, 6 mil, 10 mil. E alguém vai dizer assim, cara, esse cara só perdeu os 10 mil porque ele não segurou o loss dele. Claro que sim, só que você ensina ao seu cérebro algo errado. Você ensina o seu cérebro um comportamento errado, que se você comprar, cada vez que o mercado cair 200, 300 pontos, você comprar 1 ou 2 contratos, uma hora ele vai voltar, mas um dia ele não vai voltar. E o dia que ele não voltar, cara, ele vai levar tudo que você tiver na sua conta na corretora, porque não é assim que se opera mercado. Não é igual um maluco fazendo 50 operações por dia, não é fazendo reversão, não é fazendo preço médio adoidado, salve estratégias em que você parametrizou, estratégias em que você tem esse risco calculado, tá? Cara, entenda, você vai perder dinheiro aqui no mercado também. Você vai fechar dias negativos. Hoje eu estava assistindo o vídeo lá do meu amigo trader sério, Éder Leal, um baita de um canal, que traz um conteúdo sério, um conteúdo realista, um conteúdo verdadeiro, onde ele mostrou ali uma semana que ele fechou negativo. E é normal, parem de se iludir achando que vocês vão ganhar todos os dias aqui no mercado. Operacionais que ensinam que você vai ganhar todos os dias no dia do loss, ele vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, talvez até mais da sua conta. Então, ali em 2022 foi a minha virada. E aí quando eu passei por esse período ali de começar a ver uma graninha no mercado, em 2022, ali do meio para o final de 2022 eu comecei a sentir um outro problema, que era aumentar a mão, que era ganhar mais. E aí envolve vários fatores psicológicos, tá? E aí eu participei de um outro treinamento. Eu fui para São Paulo, participei de um treinamento com o Barão Trader. E não tenho por que não citar o nome das pessoas aqui que me ajudaram, tá? Existem um monte de picaretas aí no mercado, mas existem pessoas sérias. E o Barão Trader, eu fui no treinamento dele lá em São Paulo, que é totalmente focado pro emocional. Cara, aquilo para mim foi surreal. Foram 3 dias intensos, inteiros, onde nós trabalhamos só aqui, somente. E aí o que eu comecei a ter? Uma base sólida, um operacional sólido e um comportamental sólido, uma disciplina sólida. Eu comecei a me tornar um trader de verdade. O que é um trader de verdade? Um trader de verdade é um trader que entende que o que interessa do seu resultado é o longo prazo. É entre ganhos e perdas, entre ciclos ruins, ciclos bons, lá no final, numa amostragem grande dos seus trades, você fechar positivo. Eu tentava, e por isso eu tive tanto problema de aumentar a mão, de aumentar o número de contratos ali no início de 2022, porque eu ainda queria resolver a minha vida, eu ainda estava olhando para trás. Eu ainda estava olhando para os prejuízos. O que eu queria mesmo era recuperar todo aquele prejuízo que eu havia tido. Então, cada vez que eu aumentava a mão, eu devolvia. Cada vez que eu tentava ganhar um pouco mais, eu devolvia. E isso é comportamental. Para você que está me assistindo e talvez faça sentido isso para você, cara, começa a focar no seu aprendizado, começa a focar em não perder gradualmente, e eu posso contar aqui porque eu passei por isso. Eu vivi e vivo essa jornada de transformação aqui no mercado, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e eu sou uma prova viva de que é possível extrair dinheiro do day trade no longo prazo. E quando eu comecei a entender essa questão dos ciclos bons, ciclos ruins, quando eu comecei a trabalhar o meu comportamental, quando eu estava operando com um modelo bem definido, quando eu comecei a entender os ciclos de mercado, cara, parece que virou a chave para mim. Eu comecei finalmente a ser um trader, não um menino, não uma criança mimada, birrenta, que não aceitava um loss, que não aceitava uma operação perdedora, que tinha que aumentar a mão para tentar recuperar. Eu comecei a me tornar um trader disciplinado. E talvez é isso que falte para você que está aí me assistindo. E, cara, eu sei que muitas pessoas criticam e até eu sei que surgiu algumas críticas já à minha pessoa, porque eu já lancei uma mentoria aqui que vai se iniciar nos próximos dias. Só que talvez você, assim como eu lá atrás, eu tinha um ego muito inflado, um ego muito grande, porque eu já tinha ali
uma estrutura de vida bem consolidada, eu já tinha uma graduação, eu me achava bonzão. Eu era engenheiro, formado, um engenheiro que entendia dos números. Como eu não ia conseguir ganhar dinheiro com um negócio de gráfico que sobe e desce, cara? Eu ficava indignado com isso, porque o meu ego doía aqui quando eu perdia. Muitas vezes eu chorei sozinho. Muitas pessoas não sabem disso e talvez você passe por isso também. De estar ali, né, na frente do computador, vontade de quebrar a tela, de socar uma parede, de jogar tudo pro alto. Mas, cara, é possível. Mas não do jeito que eu fazia, talvez não do jeito que você está fazendo. E graças a Deus, nesse meio tempo ali me livrei dessa porcaria de Uber que foi na minha vida. Mas para encerrar o vídeo aqui, eu consegui de 2022 para cá, nesse meio tempo eu criei o canal no YouTube também, consegui construir um público de uma maneira correta, de uma maneira honesta, de uma maneira orgânica, mostrando para vocês aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi, que nada mais é essa jornada que eu tô citando aqui nesse vídeo. Eu mostro para vocês e trago para vocês nos conteúdos aqui a minha experiência, o meu tempo, a minha história, o meu amadurecimento. Cada vídeo que eu coloco, a cada conteúdo que eu compartilho aqui que vocês assistem, é um pouco disso que eu contei aqui para vocês de uma maneira mais profunda. Então, cara, eu sou muito feliz, sou muito grato, porque nesse meio tempo aí, no final de 2023, eu conheci mesa proprietária, uma maneira de diversificar risco aqui no mercado. Então, cara, não cai nessa balela aí que você vai viver apenas operando day trade. Não existe isso, tá? Você vai começar a ganhar dinheiro sim com day trade, que é um risco extremamente alto, mas automaticamente quando você vai tirando dinheiro desse mercado, cara, você vai começando, ó, a colocar dinheiro em outras coisas. E aí, o seu dinheiro, né, tem o Fabrício Chafrans, que fala muito da teoria das torneirinhas, você começa a ter um pouco de grana pingando de cada lado. Você faz grana no mercado de day trade, você faz grana com renda fixa, você ganha grana com dividendos de ações, eu ganho grana aqui no canal do YouTube, agora com vendas de mentoria. Cara, você precisa tirar o peso do day trade. Quanto mais peso você colocar aqui no mercado, e eu vivi isso na pele, pior é para você conseguir se desenvolver e pior é para você conseguir extrair dinheiro. Então você, quando me perguntam hoje, alguém trabalha em alguma coisa aí no CLT e fala assim, Anderson, vou sair disso, vou viver de mercado. Quanto tempo positivo você tem? Quantos meses? Quantos anos? Cara, não faça isso. Você vai dificultar o processo. Não caia nessa balela aí de alguns youtubers que você vai ganhar dinheiro aqui operando com 100 reais, com 200 reais, com 300 reais. Cara, não existe 40, 50, 60, 80% no mês. Não existe isso aqui no mercado. Essa é uma realidade que não existe. E é por isso que eu resolvi lançar uma mentoria. E se você quiser ser meu mentorando, cara, vai ser uma honra para mim. Você não vai ver enganação nenhuma. Eu, inclusive, estava preparando conteúdo aqui essa semana, onde eu vou mostrar a minha curva de patrimônio desse ano de 2025 para os meus alunos. Para que isso? Para que eles vejam que é possível, com tranquilidade, com paciência, com disciplina, operando da maneira correta, com duas bases que foram fundamentais para o meu desenvolvimento. A parte emocional, que influencia total na parte comportamental, e a parte técnica. Hoje eu posso dizer que eu sou sim um trader completo. Não vivo o glamour que muitos vendem por aí de day trade, não ando de Porsche por aí, mas eu tenho uma vida que está evoluindo aos poucos. A cada mês, a cada semana, a cada dia que passa, eu percebo que eu estou evoluindo na minha vida. Não só como trader, mas como pessoa, como ser humano. E é tudo isso que eu trouxe aqui nesse vídeo de uma maneira muito mais profunda. E eu vou martelar isso na cabeça dos meus alunos. É isso que eu vou trazer de conteúdo lá na mentoria. Vou mostrar a parte técnica, a parte emocional, a parte comportamental. E se você quiser ser meu aluno nessa primeira turma, com um valor pequeno, gente, de 497, vai ser uma honra ter você como aluno. E eu quero agradecer você que chegou até aqui nesse vídeo, um vídeo longo. Quero agradecer você inscrito no meu canal, você que está me conhecendo agora, conto com a sua inscrição. Agradeço a todos vocês de coração
por esse voto de confiança que vocês dão aqui e esse apoio ao meu trabalho. Se eu puder dar um conselho para você que está aí me assistindo, que pensa em desistir, que está tentando, né, ganhar dinheiro, que está tentando mudar de vida e não conseguiu ainda no mercado, cara, foco, não desista. Eu garanto para você que se você fizer a coisa certa, da maneira certa, cara, é possível você ver uma transformação na sua vida, sem promessas de dinheiro fácil, sem promessas loucas que fazem por aí, mas é possível mudar de vida. Só que para isso, você precisa colocar na sua cabeça a primeira coisa, um mercado real, o mercado da maneira que ele realmente é. E aí você vai entender, cara, que com disciplina, com um operacional bem definido, com um comportamental alinhado, com uma mentalidade vencedora, você vai estar pronto para conseguir extrair dinheiro aqui nesse mercado. Certo? Grande abraço, eu desejo a todos vocês aí uma ótima Páscoa, um bom final de semana e até o nosso próximo vídeo. Quem ficou interessado, me chama lá pelo Instagram, Anderson Rodrigues Trader, que a gente pode trocar uma ideia. Tamo junto e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.